Com a palavra a senadora Vanessa Graziotin, para falar como líder do seu partido, PCdoB. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu vim à tribuna hoje para tratar de alguns assuntos, mas não poderia nesse dia no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, de deixar de abordar esse assunto que preocupa o mundo inteiro e, sobretudo, o país nesses últimos anos, em decorrência de como a doença tem evoluído aqui. Mas, antes de mais nada, destacar que o Brasil, no mundo inteiro, talvez seja um dos países, se não o mais, mas pelo menos um dos países que garantem a melhor qualidade de vida aos portadores de HIV. E que o Brasil tem sido também um protagonista mundial no que diz respeito a campanhas e as ações, definições de políticas de tratamento, não só tratamento, mas também de prevenção e tratamento principalmente aos portadores de HIV, senhor presidente. Lembrando que há alguns anos o Brasil chegou, a partir de uma decisão corajosa, mas extremamente necessária para o momento, quando decidiu pela quebra de patentes de medicamentos da AIDS, o Brasil prestou um grande serviço não só aos brasileiros e às brasileiras, mas ao mundo inteiro, porque assim permitiu que acordos com as grandes indústrias, com as indústrias multinacionais, transnacionais, fossem realizados, fossem efetivados e os estados, o poder público, adquirir o medicamento da AIDS a um preço muito mais acessível e assim permitindo que um número muito maior de infectados pudessem ter acesso ao tratamento. Mas, senhor presidente, no Brasil, entre os anos de 1980 e 1912, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, foram registrados mais de 656 mil casos de AIDS, média de 36 mil novos casos por ano. Em relação aos óbitos, são registrados 11.500 óbitos por ano, em decorrência da AIDS. Entre 1980 e junho de 1912, segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados, esses dados que eu acabei de falar, mais de 6.566 casos e um índice ainda bem menor do que em percentual, um índice de mortalidade, de óbitos, bem menor do que no início da doença, mas que considera-se alto ainda, em torno de 11.500 por ano. De acordo, senhor presidente, com o Ministério da Saúde, a epidemia brasileira é concentrada nas populações em situação de vulnerabilidade. E quem são? São os homossexuais, são travestis, profissionais do sexo e usuários de droga. Então, esses são os grupos da população mais susceptível a contrair o vírus do HIV. Atualmente, o Ministério da Saúde estima que 530 mil pessoas vivam com HIV/AIDS no Brasil. Desses, e eu repito, são 530 mil pessoas, de acordo com dados e projeções do Ministério da Saúde, que vivem no Brasil sendo portadores do vírus HIV. E desses, em torno de 135 mil sequer sabem que fazem parte desse grupo porque nunca fizeram o teste. Apesar do teste ser rápido e ser a principal estratégia para o acesso ao diagnóstico. Esse é um quadro grave e que deve ser enfrentado por todas as esferas do poder público, não apenas pelo governo federal, mas, sobretudo, pelos governos municipais e estaduais. Entre 2005 e 2011, o número de testes de HIV distribuídos e pagos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, dobrou,
passou de 3,3 milhões para 6,3 milhões de unidades. Os testes oferecidos são produzidos por laboratórios públicos nacionais. O teste rápido de AIDS tem sido o maior investimento do Ministério da Saúde para o acesso ao diagnóstico durante o pré-natal na atenção básica à saúde. A cobertura de testagem anti-HIV com gestantes, isso no período de 2010 e 2011, chegou à ordem dos 84%, sendo que a meta do governo é oferecer teste para 100% das gestantes, das grávidas, até o ano de 2015. De 2002 a 2011, o Brasil reduziu em 25% a incidência da AIDS em menores de 5 anos. Sobre o acompanhamento da doença no nosso país, 217 mil pessoas têm acesso ao tratamento de forma gratuita. E o Brasil fabrica 11, senador Paim, dos 20 medicamentos antirretrovirais usados no tratamento da HIV/AIDS. 11 dos 20 medicamentos são produzidos em laboratórios públicos federais ou apenas por laboratórios públicos ou através de parcerias com outros laboratórios detentores de patentes desses medicamentos muito importantes. Essa área responde por 780 milhões das 1 bilhão e 200 milhões de recursos, dos 1 bilhão e 200 milhões de recursos destinados ao combate ao DST/AIDS. Em relação à prevenção, desde 2008, o Brasil produz suas próprias camisinhas masculinas, em torno de 100 milhões por ano, e as distribui gratuitamente. E aqui também eu faço um destaque, registrando que uma dessas fábricas de camisinha está localizada no estado do Acre. O estado do Acre, que assim como os demais estados do norte, meu estado do Amazonas, Rondônia, são grandes produtores do látex e uma produção extrativista natural. Não há uma produção planejada, apenas o extrativismo, que é o que mantém milhares, ainda dezenas e centenas de famílias no interior desses estados da região norte. Então, o governo, de uma forma acertada e até muito por uma luta intensa da bancada, do Acre no Congresso Nacional, do ex-governador Jorge Viana, do governador Tião Viana, que é médico e foi senador já, deputada perpétua e tantos outros parlamentares, lutaram muito para que essa fábrica fosse instalada. Hoje ela está instalada e é bom que se diga, com recursos, parte deles oriundos da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e que ajuda na política de prevenção, ao mesmo tempo gerando desenvolvimento, emprego e renda no estado do Acre. A campanha do Ministério da Saúde não é a única que alerta para o vírus. É a campanha que tem o seguinte slogan: cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste do HIV. Esse é o tema deste ano da campanha organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio da Pastoral da AIDS, realizada entre 29 de novembro a 1º de dezembro, ou seja, até hoje. A divulgação está sendo realizada nas celebrações católicas em todo o país. A campanha, que ocorre em 11 mil paróquias e dioceses do Brasil, tem o padre Fábio de Mello como protagonista. Inclui cartazes e outros materiais gráficos que mostram as razões para a realização do teste, que serão distribuídos nas igrejas, além de peças para rádio, TV e internet. E eu aqui, antes de conceder a parte à senadora Ana Amélia, quero destacar que no dia de ontem, domingo, a própria Rede Globo, no programa Fantástico, ilustrou e mostrou uma matéria importante, ouvindo não só o Dr. Drauzio Varela, mas ouvindo dirigentes do Ministério da Saúde, representantes de entidades, falar do crescimento, infelizmente, da contaminação por AIDS entre os jovens brasileiros. Por isso, extremamente oportuna é a campanha da fraternidade do próprio poder público para evitar isso. Concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Pela aquiescência de Vossa Excelência, mas sobretudo pela compreensão do presidente da mesa, e como é uma segunda-feira, estamos iniciando aqui a semana, queria também cumprimentá-la pelo pronunciamento. O senador Mozarildo, que é um médico, sabe da relevância que tem esse tema, senadora Vanessa Graziotin. E ontem acompanhei
O doutor Drauzio Varela, mais do que uma opinião de um especialista médico, ele deu uma aula de prevenção de maneira muito didática e acho que o valor maior de um programa de grande audiência foi exatamente esse de sensibilizar, inclusive, as famílias para os cuidados do jovem, porque é entre 18 e 24 anos o percentual de aumento da incidência da AIDS em nosso país. E até as pessoas que são contaminadas pelo vírus se dispuseram a falar, a contar a forma de vida que levam, aquele jovem que perdeu a visão por conta do vírus da AIDS, que é uma situação absolutamente para mostrar a gravidade da doença. Não pode perder a vigilância sobre ela. Então, eu queria cumprimentá-la e também lembrar, sempre é importante, o Brasil foi pioneiro na quebra da patente desses medicamentos. O famoso coquetel que foi dado pelo SUS, e aí vamos fazer, digamos, justiça a quem teve a ousadia, que foi ministro da Saúde, que virá agora compor esta casa, que é o senador José Serra, que levou isso para a OMC e também para a OMS. Então, acho que nesse ponto o Brasil está bem, e também queria cumprimentá-la pela campanha que o Ministério da Saúde vem fazendo em relação a isso. Prevenir é melhor que remediar. Parabéns, senador. E é mais barato também, senadora Anameli, e é menos sofrido, porque, sem dúvida nenhuma, a AIDS ela é uma doença não só grave, mas que causa muito sofrimento, não só à pessoa, mas à família, aos amigos, porque não tem cura. É óbvio que hoje uma pessoa vive muito mais tempo sendo portador do vírus da AIDS. E, aliás, de acordo com o noticiário de ontem, essa bela matéria, que concordo com Vossa Excelência, foi mais educativa até do que informativa, mostra que os jovens dessa nova geração, e aí infelizmente não é a partir dos 18, mas já a partir dos 15 anos de idade é que vem aumentando o índice de contaminação. E por que isso? Por que razão? Porque a qualidade de vida que a medicina, que a ciência conquistou, senador presidente, nesses últimos anos, para manter a vida e manter a vida com qualidade dos portadores, isso fez com que toda uma geração crescesse, se desenvolvesse sem conviver e sem saber dessa gravidade, porque eles imaginam, não, a AIDS hoje tem cura. Não tem cura, ela apenas tem controle e garante uma qualidade de vida maior a um custo elevadíssimo, elevadíssimo, mas que o governo brasileiro, e eu novamente registro, que foi o meu primeiro registro feito, que o governo brasileiro tem sido protagonista em âmbito mundial no tratamento às pessoas portadoras de AIDS. E, de fato, foi ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso quando se deu os primeiros embates para negociação e quebra de patentes, seguido com os ministros que vieram posteriormente. E isso faz com que, exatamente por essa razão e pela manutenção dos laboratórios públicos, é que o Brasil consegue, a um preço muito mais baixo, muito inferior, produzir 11 dos 20 medicamentos que fazem parte do coquetel. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e que gostaria de introduzir e que compusesse o meu pronunciamento. Senhor presidente, a taxa de detecção de AIDS entre os jovens, dizíamos, de 15 a 24 anos, vem crescendo numa velocidade maior do que a população geral. Esses dados que aqui falamos, eles são ilustrados por números, por estatística. Desde 2006, os casos de AIDS nos jovens de 15 a 24 anos aumentaram no Brasil mais de 50%, o que quer dizer mais jovens soropositivos. Enquanto que no resto do número, o número de novos casos de HIV entre jovens, senador Mozarivo, na mesma faixa etária, caiu 32% em uma década. Ou seja, no mundo o índice de casos soropositivos diminui entre os jovens em 32% e no Brasil aumenta em 50%, o que significa que na última década em torno de 34 mil jovens brasileiros contraíram o vírus da AIDS. Esses jovens, entre os jovens de 15 a 24,
onde mais cresce, na fatia que mais cresce, é no sexo feminino. Numa década, senhor presidente, cresceu praticamente 68% a AIDS entre os homens no Brasil. E na população em geral, em cada 1.000 pessoas, 4 em cada 1.000 pessoas são portadoras do vírus HIV. E entre os jovens homossexuais, esse índice, esse número é 20 vezes maior, ou seja, 100 infectados para cada grupo de 1.000 pessoas. Por isso é que é muito importante essas campanhas que vêm sendo desenvolvidas pela Igreja Católica, pelos meios de comunicação, pelo Ministério, secretarias de saúde. É importante que sejam campanhas não de curta duração, mas campanhas de longa duração para que a gente possa, principalmente no âmbito da juventude, inverter uma tendência que é ruim para elas, mas principalmente ruim para o Brasil. E, senador Mozarido Cavalcante, eu, abusando mais um pouquinho da complacência de Vossa Excelência, eu quero concluir essa minha participação na tribuna destacando um outro assunto, que é uma matéria, senador Paim, que está publicada em todos os jornais da cidade do país hoje, e que fala da mobilização da equipe do governo, equipe econômica, sobretudo a nova equipe econômica que deverá tomar posse. E eu sobre isso ainda voltarei à tribuna para falar, porque quero colocar as minhas posições, quero colocar as posições de meu partido e nossas preocupações diante do novo futuro. Porque, veja, estamos, como aqui já foi registrado pela senadora Ana Amélia, eu falei, todos têm falado, aliás, esse é o motivo maior na atualidade de mobilização do Parlamento, envoltos na aprovação do PLN, que deverá mudar as metas de superávit, incluindo toda a renúncia fiscal e os gastos na política de aceleração do crescimento. E eu faço esse debate com muita tranquilidade, porque não considero esse debate como uma manifestação de irresponsabilidade do governo federal. Pelo contrário, é um debate que prova a responsabilidade do governo federal. Porque não fosse isso, o desemprego hoje seria uma outra grande preocupação no Brasil. Não fosse isso, a queda dos direitos de trabalhadores seria uma grande preocupação. E a gente consegue, talvez pela primeira vez na nossa história, enfrentar uma crise sem que o custo dessa crise sobrecaia somente e exclusivamente sobre as costas dos trabalhadores. Mas já estão preparando um pacote para os anos seguintes. E nós temos que trabalhar com muito cuidado. Nós sabemos que o Brasil precisa equilibrar as suas finanças, mas sabemos também que não podemos fazer isso à custa do desemprego, à custa do arroxo salarial, à custa de uma política que não valoriza o salário mínimo, que é a política que nós temos hoje. E a matéria de hoje diz o seguinte, que o governo estuda, essa nova equipe, ampliar tributos de importados e cosméticos para aumentar a arrecadação. Eu vou voltar para falar dos cosméticos. Se for da forma como está sendo anunciada, que não apenas as fábricas, mas também as distribuidoras passarão a pagar IPI, também distribuidoras, aí penso que seria uma medida até acertada, até para equilibrar o custo dos cosméticos fabricados no Brasil daqueles que são importados e distribuídos em nosso país. Mas o que me preocupa muito é que estão analisando, de acordo com a notícia da imprensa, eu não tenho nenhuma informação oficial, mudanças no seguro-desemprego e no abono salarial. O abono salarial hoje, pelo sistema atual, o trabalhador o ganha de forma integral. A proposta que viria é que este abono devesse ser, ou deva ser, proporcional aos meses trabalhados. Seguro-desemprego, também há um estudo para diminuir o período do recebimento de seguro-desemprego, que eu também não concordo de jeito nenhum, mesmo porque o problema do seguro-desemprego não é o valor ou o período recebido, são as fraudes que envolvem o seguro-desemprego e o governo sabe disso, o Ministério sabe disso. São trabalhadores que pressionam seus empregadores e, no geral, os pequenos empregadores para
que o demita apenas pro forma para receber o seguro-desemprego. Esses sim não devam ter direito a seguro-desemprego. Agora, quem está desempregado, ver diminuir o tempo de recebimento não é justo. Não é justo que seja feito isso. Penso que, em primeiro lugar, o governo deveria adotar medidas mais eficientes para combater a fraude e não partir logo para diminuir direito. E conceda a parte a Vossa Excelência, senador Paim. Senadora Vanessa, como eu sou o próximo inscrito, eu fiquei tentado já fazer uma parte à senadora Ana Amélia pelos dois temas que ela tratou de suma importância. O Fundo de Participação dos Municípios, uma PEC da autoria dela, muito bem construída, que tive uma alegria de votar na proposta dela, e também na dívida dos estados. Mas como eu ia falar depois, mas agora, você também inicia fazendo uma análise muito clara da questão da Lei de Diretriz Orçamentária, que votaremos. Eu votarei também com maior tranquilidade, na mesma posição que Vossa Excelência aqui explicitou o seu ponto de vista, como eu vi também o senador Braulio Maggi dar uma explicação que eu achei assim muito fundamentada, da mais alta qualidade, em relação a esse tema. Mas agora Vossa Excelência toca naquilo que o meu coração não resiste em fazer uma parte, que eu já tinha visto na imprensa e não quis acreditar, de que vão querer mexer no seguro-desemprego. Por amor de Deus, numa época em que, queiramos ou não, tudo indica que teremos um período aí em que o desemprego deve avançar. Eu vejo pelo Rio Grande do Sul, já aconselho em 2, 3 empresas, férias coletivas, uma delas de demissão de 1.200 trabalhadores. Então, eu quero mais que não haja desemprego, quero mais que a gente volte a crescer, como estávamos crescendo, enquanto que Espanha, Portugal, Grécia, né, numa crise de desemprego até de 28%, nós aqui praticamente uma política de pleno emprego. Mas se existe aí uma ameaça, embora pequena, eu espero que não se concretize, de aumentar o número de trabalhadores desempregados, nós ainda entrar na contramão de querer tirar, na verdade é tirar, o seguro-desemprego de um prazo X para X menos Y, seria um desastre total para aqueles que mais precisam. E além de mexer no abono. Por isso, com certeza, eu espero que não venha. Se vier, pode ter certeza que nós vamos estar na trincheira aqui de resistência para não permitir que se mexa no seguro-desemprego. Venha de onde vier. Que venha de algum projeto da Câmara, que venha de algum projeto do senador ou que venha do Executivo. Eu já estou muito preocupado com uma medida provisória que dizem que poderá chegar, eu espero que não chegue, que vai apontar na seguinte linha: quando o trabalhador estiver devendo para um banco, mesmo a sua rescisão do contrato, ele não recebe e o dinheiro vai para o banco. Claro que, se vier, vai ter a nossa posição contrária a essa medida, porque aí vem desde a questão da alimentação. Quando você ganha indenização, é para te manter um período mais naquela situação desfavorável de ter sido demitido. Agora, primeiro, a rescisão ele não vai receber mais, porque o banco vai pegar, se estiver devendo em algum banco. Segundo, ainda perde o período que hoje é consagrado de seguro-desemprego, aí é tirar exatamente quem não podemos tirar, é tirar de quem não tem. E por isso, meus cumprimentos por trazer de forma tranquila esse debate ao plenário. Ao mesmo tempo, Vossa Excelência anuncia que votará com tranquilidade na LDO nessa terça-feira, também deixa claro que nós não podemos aceitar que mexam no seguro-desemprego. E quero concordar também com Vossa Excelência. Se tem fraude, pois ali que vamos atacar. Eu sou o primeiro a ser parceiro. Quem estiver sacaneando, bancando malandro e querer ganhar de 2 fontes ao mesmo tempo, empregado informalmente e recebendo seguro-desemprego, bom, esse nós temos que combater. Agora, tirar o direito daquele que tem o seguro-desemprego, aí isso é inaceitável. Parabéns a Vossa Excelência. Eu, senador Paim, aqui agradeço a parte de Vossa Excelência, já concluo, agradecendo principalmente ao senador Mozarildo, que tem sido paciente conosco aqui, e dizer que sairia, senador Paim, frustrada da tribuna se Vossa Excelência não tivesse feito esse à parte, porque Vossa Excelência tem sido exemplo para todos nós na luta em defesa do trabalhador. Então, ter senador Paim e eu poder conviver com o senador
Paim, para mim, é algo da mais extrema importância, senador. Nós que convivemos durante tanto tempo também na Câmara Federal. E creio que a gente precisa fazer além do que manifestar posição contrária. Eu acho que nós precisamos, senador Paim, é essa sugestão, por isso que eu o provoquei, inclusive, essa sugestão que faço, que juntos busquemos uma audiência com a nova equipe econômica para mostrar essas questões e desde já dialogar, porque como na AIDS, em qualquer doença, a prevenção é o melhor remédio, também para essas questões a prevenção é o melhor remédio. Porque, de fato, e é fato, que o número e os gastos, o comprometimento de recursos com o seguro-desemprego vem aumentando muito, para além daquilo que podia até se imaginar. Mas por que aumenta? Vamos atacar a causa. É muito fácil chegar e diminuir para todos. Não, vamos para o caminho mais difícil, mais correto. Vamos buscar a sonegação, vamos buscar aqueles que fraudam, aqueles que burlam, e que eu digo daqui dessa tribuna, não são poucos, infelizmente. São muitos. Agora, quem precisa não pode pagar por esses, não pode ser responsabilidade. Então, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paim, e creio que a gente deva, logo já, não esperar que as coisas aconteçam, mas desde já, preventivamente, buscar um diálogo com a equipe econômica, com os trabalhadores, para que juntos também busquemos uma saída. Porque, mais do que ninguém, os trabalhadores é que querem um equilíbrio maior das contas para poder manter os seus direitos garantidos. Agora, devemos saber aonde cortar, quando cortar e como cortar e a quem atingir. E como Vossa Excelência diz, não dá para tirar de quem já não tem. Então, muito obrigada pela parte que só engrandece meu pronunciamento e muitíssimo obrigada a Vossa Excelência, senador Monzarildo, pela paciência.